pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alinhamento entre sócios. Quando alguém quer começar uma empresa, com certeza quer que esse negócio dê certo, né? E nesse momento está todo mundo cheio de energia, fazendo de tudo para que as coisas se desenvolvam bem. Então a gente tem que aproveitar justamente essa energia para já fazer os alinhamentos que são necessários entre os sócios, entendendo de forma clara como que as coisas vão acontecer no início da estruturação do negócio, ao longo da estruturação, e se por acaso o negócio não der certo, como que faz para terminar em harmonia. Tem algumas coisinhas que são meio chatas de se conversar, mas o momento de fazer esse tipo de alinhamento é no começo do negócio, porque, como eu disse, é quando todo mundo está com aquela energia de fazer dar certo. É muito mais fácil você conversar sobre os problemas logo no começo, quando todo mundo está de bem, numa boa, do que deixar para conversar sobre o problema na hora que ele está acontecendo, ali no olho do furacão. Então, hoje eu quero dar algumas dicas de pontos que são importantes para que esse alinhamento entre os sócios realmente aconteça de forma clara e a relação flua bem. Vamos lá. Primeiro ponto, vamos conversar sobre as expectativas que cada um tem sobre o negócio. O que você espera da empresa quando você inicia um negócio novo? Tem algumas pessoas que podem falar que elas querem apenas dinheiro, mais nada, eu quero ganhar dinheiro. E alguma outra pessoa, de repente, tem um objetivo maior, ela quer um impacto social, quer fazer diferença no mundo. Então, é importante que os sócios conversem sobre qual que é a expectativa que cada um tem, porque isso pode trazer um impacto direto ao longo da operação. Por exemplo, a pessoa que só quer ganhar dinheiro, de repente, ela realmente vai tomar as decisões que são necessárias para que a empresa tenha sempre mais lucro, sem se preocupar muito com algumas consequências. Agora, a pessoa que se preocupa com o impacto social, quer fazer a diferença, ela sempre vai optar por tomar medidas que estejam de acordo com essa questão do impacto social. E algumas vezes isso pode divergir da visão puramente financeira. E aí vocês vão ter um conflito. Então, é interessante já entender qual que é a visão de cada um dos sócios, o que cada um espera, como pretende conduzir o negócio, para evitar que esse tipo de atrito atrapalhe o relacionamento de vocês e atrapalhe o negócio também lá na frente. Além disso, é interessante conversar sobre quanto tempo cada um vai se dedicar ao negócio. Às vezes, um sócio ele vai se dedicar full time, está lá todo dia, o dia inteiro, colocando esforço para a empresa acontecer. E uma outra pessoa que talvez tenha outros compromissos ou tenha um outro emprego e está abrindo o negócio como algo paralelo, não vai ter tempo de se dedicar full time, vai conseguir se dedicar só aos finais de semana ou só no período da noite. Então, é importante que vocês já tenham uma visão clara sobre isso desde o começo, porque se não conversar, eu garanto para vocês que esse é um ponto que vai dar problema. Eu vejo isso toda hora. Esse tipo de alinhamento é um dos principais pontos que vocês precisam conversar no começo, porque uma das reclamações que eu mais escuto é: eu estou tocando a empresa sozinho, o meu sócio não faz nada, só eu que me dedico. Então, peraí, vamos entender o que foi alinhado, qual que é o tempo disponível que cada um falou que tinha para fazer as coisas acontecer. E aí a gente vai ver se a pessoa realmente está fazendo menos do que foi combinado, ou se a pessoa está tendo a postura que ela já disse que ia ter desde o começo, e você que tinha uma expectativa errada e agora se frustrou. Então, conversem sobre isso, para entender quanto tempo cada um tem disponível para se dedicar ao negócio. Outro ponto importante, qual que é o papel de cada um dos sócios na sociedade? Gente, isso também é uma das confusões que eu mais vejo acontecer. Tem 50 mil coisas para se resolver quando você abre uma empresa. Então, vamos entender de forma clara quais são as áreas, quais são as atividades que a gente tem que fazer e quem vai ficar responsável por cada uma das atividades. Porque se esse alinhamento não for claro, o que acontece? Ficam duas pessoas querendo fazer a mesma coisa e cada um tem um jeito de fazer, e aí começam a trombar, porque um quer fazer de um jeito, outro quer fazer de outro. E enquanto tá todo mundo, os sócios estão brigando para ver de que jeito que faz essa uma coisa, tem outras 10 que estão lá abandonadas, sem ninguém olhando para elas. Então, façam uma divisão de tarefas de forma clara. Quem é responsável por cada atividade? E é legal também fazer um planejamento. O planejamento pode ser de acordo com o que vocês acharem viável. Pode ser mensal, trimestral, mas organizem. Ok, aqui na área comercial, por exemplo, quais são as estratégias que a gente vai seguir? Anotem isso. E daí, se o planejamento de vocês for a cada 3 meses, vocês começam a executar um plano agora. Daqui a 3 meses, vamos ver o que aconteceu.
Quais ações deram certo, quais ações não deram certo, o que eu mantenho, o que eu mudo. E tendo um plano como base, vocês conseguem ver de forma clara se o sócio realmente está trabalhando ou não. Lembra que eu falei que tem muitas pessoas que reclamam falando que o sócio não faz nada, que está carregando a empresa sozinho? Então, se você tem um planejamento delimitando ações que precisam ser feitas, fica muito fácil de analisar isso, porque uma coisa é o sócio não está trabalhando. Outra coisa é, o sócio está trabalhando, mas esse planejamento não funcionou. Então, a gente tem que olhar, entender o que não funcionou e mudar. Isso faz parte de qualquer negócio. É um processo que está em constante evolução. Ter um planejamento vai ajudar muito vocês nessa questão do relacionamento entre as pessoas, tá? Porque vocês têm métricas. Outro ponto que é interessante entender, gente, qual que é o investimento que cada sócio vai fazer no negócio? Quando a gente fala em investimento, a primeira coisa que as pessoas pensam é em dinheiro. Mas não é só dinheiro a forma que a gente investe no negócio. Tempo também é investimento, contatos estratégicos também são um investimento. Então, vocês precisam entender o que cada sócio tem de melhor para colocar na sociedade e ajudar no desenvolvimento dela. Às vezes, uma pessoa ela consegue logo de cara fazer um investimento financeiro alto. Ótimo, isso pode ajudar as coisas a caminharem melhor. O outro sócio não tem dinheiro para aportar, mas ele tem tempo. Então, tá ótimo. É esse o investimento que ele vai fazer. Afinal de contas, se você pegar uma pilha de dinheiro e botar ali em cima da mesa, o dinheiro não vai sair por aí fazendo as coisas sozinho. Tem que ter alguém que saiba utilizar isso, com conhecimento, com planejamento, com estratégia. Então, tempo e conhecimento também são investimentos valiosos. Entendam o que cada um vai colocar e entendam também qual que é o peso que isso tem para o negócio, porque quando vocês forem formalizar a empresa, abrir o contrato social, é importante falar qual que é o pedacinho que cada sócio tem da empresa, quantos por cento da empresa cada sócio tem. E essa porcentagem vai variar de acordo com o investimento que cada sócio fez. Entendam o que é necessário como um todo para o negócio começar e quanto cada um está contribuindo. Eu estou contribuindo com 50%, o outro sócio com 50%, ótimo. Então, a nossa divisão ali no contrato social vai ser meio a meio. Ou então pode ser, a contribuição que eu estou fazendo agora, seja ela como for, de dinheiro, tempo, qualquer outra coisa, ela corresponde a 20%. Então tá, quando vocês forem formalizar o negócio, eu vou ter 20% do negócio e a outra porcentagem divide entre o sócio ou os sócios que estiverem envolvidos. Mas entendam de forma clara qual que é o investimento que cada um vai fazer e o valor que isso tem para colaborar com o desenvolvimento do negócio. E eu coloquei aqui nesse slide uma frase que é muito importante: realizar um alinhamento claro das expectativas de cada um. Já comecei falando sobre expectativas no começo, mas eu quero reforçar aqui, porque todos esses pontos que eu coloquei, eles estão ligados à expectativa, tá? Tanto o que cada um espera, como também o desempenho que um sócio vai ter ao executar um planejamento, o investimento que esse sócio vai fazer no começo e durante o negócio, porque às vezes a pessoa faz um aporte inicial e depois não aporta mais nada no meio do caminho. Ou pode ser que o sócio esteja toda hora fazendo um aporte. Então, entendam, tá? O que dá para esperar de cada um. Bom, seguindo aqui, vamos falar agora sobre alinhamentos relacionados às atividades dos sócios. Comentei com vocês que é importante entender qual que é o papel de cada sócio, qual que é a atividade que ele vai desenvolver e quais são os entregáveis. Agora, qual que é a provocação que eu quero fazer? O sócio que fez um investimento inicial para o negócio se desenvolver, ele é obrigado a continuar trabalhando ou ele apenas vai fazer o investimento inicial e depois sair e ficar observando? Eu já vi alguns problemas desse tipo, tá? Vou compartilhar com vocês um caso prático que já aconteceu. Sócios começaram a trabalhar juntos, eram 5 pessoas. No meio do caminho, uma das pessoas resolveu ir para o exterior para estudar, acabou achando um emprego legal e falou: olha, vou ficar por aqui, não vou voltar para o Brasil, inclusive não vou mais trabalhar na sociedade, tá? Então, eles fizeram uma negociação, essa pessoa vendeu as cotas que ele tinha para a sociedade, porque a empresa estava crescendo, eles estavam procurando investidores, então foi bom receber essas cotas de volta, porque eles iam ter cotas para negociar com os investidores, mas essa pessoa não quis vender tudo. Ela falou assim: eu vou vender, mas eu vou segurar 5% comigo, porque eu realmente acredito no crescimento da empresa, eu acho que ela vai se desenvolver e eu quero ter 5% aqui, porque lá na frente esses 5% vão valer muito.
E isso foi, assim, o fim do mundo, porque o raciocínio da pessoa que quis fazer isso está correto. Por outro lado, os outros sócios que ainda estavam na operação ficaram muito incomodados, porque como eles estavam no momento procurando investidor e precisavam de cotas para negociar com esse investidor, e nenhum deles queria perder as cotas próprias, né? Então, recebendo as cotas dessa pessoa que saiu, eles podiam disponibilizar. Caso não recebesse essas cotas, eles iam ter que tirar um pedacinho do deles para negociar com o investidor. E eles ficaram super incomodados, falaram, poxa, essa pessoa não está mais trabalhando, por que ela vai continuar com um pedaço da empresa? Falta de alinhamento, gente. Então, realmente, a pessoa está certa em querer manter essas cotas como investimento, e as pessoas que estão aqui também estão certas em achar que só pode ter cota quem está realmente trabalhando e diariamente contribuindo com o desenvolvimento da empresa. Os dois estão certos. Como que a gente resolve? Alinhando. Então, é o tipo de conversa que tem que acontecer desde o começo. Para você ser sócio, você obrigatoriamente tem que continuar trabalhando para sempre ou não? Quando a gente fala em dinheiro, em dividir o dinheiro que a empresa gera, a gente tem duas coisas diferentes. Uma coisa é o prolabore, que é o salário que eu pago para o sócio que está trabalhando. Outra coisa é distribuição de lucro. Então, a empresa vai vender, vai receber dinheiro, vai pagar suas contas, no fim do mês a gente consegue ver o que é o lucro. Esse lucro pode ser dividido entre os sócios, essa é a vantagem de ser sócio, né? Então, dá para organizar isso fazendo uma separação entre o prolabore e a distribuição de lucros. Ok, você como sócio sempre vai poder participar da distribuição de lucros, mas você só vai receber um prolabore se trabalhar. Se não trabalhar, não recebe. Isso é uma maneira de resolver essa questão, ok? Reuniões periódicas, como eu já falei, é muito importante ter um planejamento e, periodicamente, fazer uma reunião para conversar sobre esse planejamento. Mas o que eu quero trazer agora? Além de conversar sobre como vai o planejamento, o que precisa mudar e o que não precisa, é legal vocês conversarem também sobre aspectos pessoais. Somos seres humanos, né? Cheio de sentimentos, pensamentos, a gente muda toda hora. Então, às vezes, aquelas expectativas que vocês alinharam lá no começo, depois de 1 ou 2 anos de negócio, elas não fazem mais sentido, elas mudaram. Então, é importante que constantemente os sócios conversem para fazer um novo alinhamento, entender o que está acontecendo e conseguir fazer as adaptações necessárias de forma clara, de uma maneira que realmente evite conflito de relacionamento. Porque se houver conflito de relacionamento, isso vai respingar na empresa. E é importante também saber ouvir e saber falar. Caso real também, que eu já vi acontecer mais de uma vez. Reunião de planejamento, um sócio foi dar feedback para o outro. Comentou, olha, eu acho que tal coisa tem que mudar, assim, assim, assado. E a pessoa que recebeu o feedback ficou absolutamente ofendida no fundo da alma. Então, assim, uma coisa é, quem fala realmente tem que ter a delicadeza de saber conversar, de saber expor os pontos de forma objetiva e não atacar a outra pessoa. Agora, quem escuta também tem que fazer um filtro, porque às vezes a colocação realmente está sendo feita de forma estratégica para falar de planejamento, mas a pessoa leva para o lado pessoal. Daí realmente fica muito, muito complicado, porque ao longo do negócio, toda hora vocês vão ter que fazer mudanças de planejamento. Tem muitas coisas que não vão funcionar, é importante reconhecer isso e mudar para que o negócio cresça. Agora, se os sócios ficarem cheios de dedos para falar sobre uma coisa que não está funcionando ou que não estão gostando, vai empurrar isso com a barriga, vai virar uma bola de neve, além de dar errado no planejamento, emocionalmente vocês também vão ficar estafados. E quando resolver falar, puf, vai explodir e pode ter como consequência terminar a sociedade de uma maneira muito ruim, tá? Então, saibam conversar, gente. E o terceiro ponto, consequência de não cumprir as funções. Como eu disse, vamos conversar, vamos entender se essas funções realmente não estão sendo cumpridas ou se há um planejamento que precisa ser alinhado, ok? Então, como último aviso aqui nesse slide, eu coloquei para vocês. Saiba conversar, saber ouvir e saber falar é a chave do sucesso. Inteligência emocional é necessária para que qualquer coisa na vida se desenvolva, inclusive os negócios. Bom, agora eu quero falar com vocês sobre alguns pontinhos que também precisam ser alinhados para que realmente o relacionamento fique bem redondo. Cláusula de lock-up é uma cláusula muito legal para se escrever quando faz um alinhamento entre os sócios. Aliás, deixa eu dar um passo para trás aqui, pessoal, e só falar.
Essas conversas, elas têm que acontecer, vocês vão fazer alguns alinhamentos, e para que realmente a coisa fique bem estruturada, eu recomendo que vocês escrevam o que foi alinhado depois. Anotem, tá? Por quê? Já falei, somos seres humanos, com um monte de coisa acontecendo. Daqui a 6 meses, talvez eu me esqueça do que eu combinei com o meu sócio no começo. Então, se eu tenho as coisas alinhadinhas, fica muito mais fácil, porque aparecendo um conflito, vocês não vão brigar. Vocês vão olhar o que foi alinhado e o que todo mundo concordou desde o começo e vão seguir aquele direcionamento. Se for o caso, vocês podem conversar para mudar, caso aquilo não faça mais sentido. Mas, como forma imediata de resolver o problema, vocês vão recorrer a esse documento inicial que foi feito. Então, aqui eu vou dar dicas de cláusulas que eu acho que são importantes para colocar nesse documento. Vamos lá. Cláusula de lock-up. Eu brinco que a cláusula de lock-up, ela tranca o sócio dentro da empresa. O que é isso? Sabemos que um negócio não atinge o sucesso do dia para a noite. É necessário um tempo mínimo para que ele se desenvolva. Tem alguns estudos do Sebrae, inclusive, que falam que, via de regra, os negócios demoram mais ou menos 2 anos para se estruturar. Isso vai variar muito de acordo com cada negócio, tá? Mas o lance aqui é o seguinte: se alguém sair durante essa fase de estruturação, com certeza vai prejudicar o negócio. Porque é um momento que a empresa não está andando por conta própria. Geralmente, no começo, a empresa não tem muitos funcionários, são só os sócios mesmo que estão lá trabalhando. Então, se um sócio sai, é uma cabeça a menos para traçar a estratégia, são bracinhos a menos para trabalhar, isso com certeza atrapalha. Então, o que vocês podem combinar? Bom, qual que é o tempo mínimo que a gente acha que é necessário para que a empresa se estruture? Vou chutar 2 anos, mas cada um veja o tempo que é pertinente para o seu negócio. Foi 2 anos? Ok, então durante 2 anos, ninguém vai sair da empresa. A gente não pode proibir as pessoas de, enfim, exercer sua liberdade. Então, se algum sócio realmente quiser sair dentro desse prazo de 2 anos, ele até pode. Porém, haverá consequências. Você sai, mas você perde todo o investimento que você fez. Se o sócio resolver sair da empresa ou vender as cotas dele depois de 2 anos, ok, não tem problema nenhum. Agora, durante 2 anos, se a pessoa sair, tchau, pode ir, mas você não vai levar as cotas com você, você não vai ser reembolsado pelo tempo, pelo dinheiro ou por qualquer outro tipo de investimento que você tenha feito. Então, esse é o ponto do lock-up. Essa cláusula é muito importante, tá, gente? Exemplo real também, que eu já vi aqui. Alguns sócios trabalhavam juntos, o negócio tinha 1 ano e pouco, estava no começo ainda, estava indo bem, mas não estava dando um resultado surpreendente. Uma das pessoas falou assim: cansei, não está dando o retorno financeiro que eu esperava, eu preciso de dinheiro, então recebi uma proposta de trabalho, estou indo, tchau, vou trabalhar na empresa, mas eu quero manter a minha porcentagem. A pessoa tinha uns 30% da empresa, então ela falou: estou saindo da empresa, não vou mais trabalhar, mas eu vou continuar com os meus 30% aqui. É parecido com aquilo que eu falei com vocês lá atrás, né? O sócio, ele é obrigado a trabalhar ou não? Os outros sócios ficaram super incomodados com isso, falaram: não, se você está saindo da empresa, então você não pode levar os seus 30%. E a empresa não tinha também dinheiro para reembolsar a pessoa, porque o negócio estava no começo, o investimento que foi feito já estava sendo utilizado em outras coisas, não dava para devolver o dinheiro para a pessoa. E aí foi aquela confusão, né? Essa pessoa pode sair ou não pode? Se ela sair, ela pode levar os 30% dela junto e ficar sem trabalhar, ou não, ela é obrigada a devolver esses 30% da empresa. Olha, nesse caso, galera, foram 6 meses de negociação, até a gente chegar no consenso. E aí, no fim das contas, a pessoa realmente não saiu da empresa, ela se afastou, né, parou de trabalhar no dia a dia e perdeu metade das cotas, né, mas manteve a outra metade como uma contraprestação pelo investimento feito até o momento. E, além disso, ficou um clima muito chato entre eles também, né? Então, se tivesse sido conversado desde o começo, se tivesse uma cláusula de lock-up, ao invés de resolver isso em 6 meses, a gente teria resolvido em minutos, tá? Direito de preferência, o que é isso? Bom, vamos imaginar que o período de lock-up já passou, o sócio pode sair da empresa, se ele quiser, ele pode vender as cotas dele. Agora, pensa só, não é legal você estar lá trabalhando e, de repente, do dia para a noite, chega uma pessoa desconhecida e fala: olá, muito prazer, eu sou nova sócia porque fulana vendeu para mim. Não é legal, né? Então, o direito de preferência diz que se alguém quiser vender as cotas, antes de vender para um desconhecido, para um terceiro, obrigatoriamente tem que oferecer essas cotas para quem já é sócio. E apenas se os sócios não quiserem comprar, aí sim a pessoa fica liberada para vender para alguém de fora, ok?
Invalidez, morte, e já vou puxar o divórcio aqui também. Da mesma maneira que a gente pensa que o negócio vai super dar certo, a gente pensa isso na vida também. Se você tem um relacionamento afetivo com alguém, geralmente não se espera que isso termine, mas às vezes isso termina e temos consequências jurídicas, tá? No caso de invalidez e morte também, as pessoas estão sujeitas a sofrer um acidente e de repente ficarem inválidas, ou então as pessoas morrem. E aí, o que acontece? Eu era sócio de uma empresa, eu tinha cotas, se eu morri ou fiquei inválida, eu não vou mais trabalhar. Então, consequentemente, essas cotas elas são transmitidas para o meu herdeiro. Esse herdeiro, ele pode agora entrar na empresa e começar a trabalhar e começar a atuar como se ele fosse um sócio, aliás, ele é um sócio, né? Ou não. Ou a empresa acha que é melhor esse herdeiro não entrar nas atividades. Da mesma forma, no divórcio, se eu terminei um relacionamento e ficou combinado que é necessário haver uma divisão dos bens, então, tudo que eu tenho agora, 50% vai para o meu ex-cônjuge. Se eu tenho cotas, metade das cotas vão para o meu ex-cônjuge. Então, esse ex-cônjuge pode entrar na empresa e começar a dar palpite na administração, no dia a dia? Não sei. Vamos conversar sobre isso? É essa a proposta aqui. No caso de invalidez ou morte, eu recomendo que vocês conversem para saber se os herdeiros vão ser ou não admitidos na sociedade. Vocês podem colocar uma cláusula dizendo, olha, se você falecer ou morrer, o seu herdeiro não vai entrar aqui na administração, ele não vai entrar na sociedade. A empresa vai pegar o dinheiro que corresponde a essas cotas, entrega o dinheiro para o herdeiro e pega as cotas de volta, tá? Ou então, vocês podem admitir que o herdeiro entre numa boa, não tem problema. A mesma coisa no caso de separação. Vocês podem estabelecer que se algum sócio separar, se divorciar, e houver a necessidade de dividir os bens e as cotas entrarem nessa partilha, o ex-cônjuge não será admitido na sociedade. Então, necessariamente, vocês vão ter que entregar o valor em dinheiro dessas cotas para o ex-cônjuge e pegam as cotas de volta, tá? Conversem para ver como que essa questão vai ser alinhada. Outro ponto, não concorrência. Se um sócio está trabalhando num negócio, ele tem acesso a várias informações estratégicas, a vários detalhes que são realmente muito importantes para o negócio e que devem ser mantidos em sigilo para o sucesso do negócio. Aí a minha pergunta é, um sócio que tem acesso a essas informações, ele pode abrir um negócio que concorre com a empresa? Sim ou não? Outra questão, a pessoa acabou de sair da empresa, tá com as informações fresquinhas. Eu não sou mais sócio, mas as informações de tudo que acontece na empresa estão aqui, ó, fresquinhas na minha cabeça. Nesse momento, eu posso abrir um negócio concorrente? Sim ou não? Conversem sobre isso. Não existe certo nem errado. Tem muitas pessoas que acham que é legal ter a não concorrência, porque como a pessoa tem acesso a informações privilegiadas, vai ser uma concorrência desleal, porque ela vai abrir um negócio que concorre com o meu, já sabendo quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, e isso não é legal. E também é possível estabelecer a não concorrência por um período depois que a pessoa saiu da empresa. Então, você acabou de sair da empresa, quanto tempo é necessário para que as informações que essa pessoa tem se desatualizem? 6 meses, 1 ano? Pensem num tempo razoável. E vocês podem estabelecer que, durante esse tempo, após a saída da sociedade, a pessoa continua não podendo trabalhar ou abrir um negócio concorrente, tá? Que é o tempo mínimo para que as informações realmente se desatualizem. Agora, existem casos que as pessoas acham que não tem problema nenhum ter concorrência. Para empresas que procuram investimento, isso é um ponto importante, porque se vocês pegarem um investidor anjo, por exemplo, geralmente esse investidor faz um aporte financeiro em várias empresas. E aí ele se torna sócio de várias empresas. Às vezes, ele está investindo no seu negócio e está investindo em outros 2 que são concorrentes. Então, se você colocar uma cláusula de não concorrência para esse investidor, ele vai falar, tá, então eu não vou virar seu sócio, porque eu já tenho investimento em outras 2 empresas, eu não vou tirar. Então, se você quiser que eu vire seu sócio, você tem que entender que eu também vou ser sócio de empresas concorrentes. Então, pensem para ver como que vocês querem lidar com isso. Outra questão que eu já vi, caso prático também, um grupo de sócios, eles eram bem jovens e muitos tinham planejamento de fazer intercâmbio e durante o intercâmbio eles queriam trabalhar em empresas concorrentes justamente para aprender, para ver o que está acontecendo no mercado e depois ver como trazer esse conhecimento para a própria empresa. Então, para eles também não fazia sentido colocar uma cláusula de não concorrência, porque eles tinham a intenção de trabalhar em concorrentes justamente como uma estratégia de negócio.
Então, veja o que faz sentido para você e como que vocês querem organizar essa questão da não concorrência. Confidencialidade é muito parecido com isso. A gente está falando que sócios têm acesso a informações que... A gente está falando que sócios têm acesso a informações que são confidenciais e precisam manter o sigilo em relação a isso. Então, a dica aqui é delimitar de forma clara o que é informação confidencial. Eu vejo muitas cláusulas de confidencialidade em contratos por aí, e o problema dessas cláusulas é que elas são genéricas. Fala assim, tudo que for conversado é confidencial. Gente, não é assim que funciona, desculpa. A gente tem que fazer as coisas de forma estratégica. Então, entenda especificamente o que é o X da questão, o que de fato é a informação que tem que ser mantida a sigilo a qualquer custo. E é isso que você vai colocar no contrato para poder ter uma segurança efetiva. Se você falar que tudo é confidencial, fica muito difícil entender quando que a confidencialidade está sendo quebrada e quando ela não está. Agora, se você delimita, a confidencialidade recai sobre o planejamento de negócio, a estratégia semestral, a lista de fornecedores, o contato dos clientes. Estabeleçam o que é confidencial para poder ficar fácil de entender se realmente a confidencialidade está sendo respeitada ou não, ok? Demissão por justa causa. Fica aqui a pergunta, um sócio pode ser demitido do próprio negócio, sim ou não? Ele pode ser demitido desde que vocês tenham alinhado isso desde o começo. A legislação diz que um sócio pode ser demitido quando ele cometer algum ato que seja de extrema gravidade, que inegavelmente prejudique a empresa. É um pouco subjetivo isso, né? O que é um ato que inegavelmente prejudica a empresa? Então, a proposta é justamente que vocês deixem isso um pouquinho mais objetivo. Conversem, entendam o que para vocês é realmente considerado uma coisa muito grave a ponto de causar demissão. O sócio fez um desvio financeiro, está fazendo um caixa 2. A gente combinou uma cláusula de não concorrência e o sócio quebrou essa cláusula e abriu um negócio concorrente, ou foi lá fazer fuxico para o concorrente. Enfim, entendam quais são as atividades que vocês acham que realmente são graves a ponto de causar uma demissão e coloquem uma relaçãozinha. Essa relação não é exaustiva, tá? Isso não quer dizer que só se acontecer alguma dessas coisas o sócio vai ser demitido. A gente continua com essa questão subjetiva da lei, né? Atos que inegavelmente prejudiquem a sociedade, porém, vocês vão ter uma visão mais clara de como interpretar. Então, o que pode gerar uma demissão? Esses pontos que estão de forma objetiva indicados no documento e outros pontos que sigam essa mesma linha de raciocínio, ok? Outra coisa que a lei diz, quando um sócio for demitido, é necessário que ele tenha a oportunidade de se defender antes de vocês efetivarem a demissão. Então, tem que chamar uma reunião específica para isso, conversar sobre o que aconteceu, dar a oportunidade do sócio se defender, e aí os outros sócios votam para resolver se de fato ele vai ser demitido ou não, ok? E o último ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a apuração de haveres. Gente, esse também é babado, dá problema pra caramba. O que é a apuração de haveres? Existem alguns momentos que a empresa vai ter que fazer um pagamento para os sócios. Aliás, deixa eu me expressar melhor aqui. Existem alguns momentos que obrigatoriamente a empresa vai receber as cotas de volta e pagar para o sócio o valor referente a essas cotas. No caso dos herdeiros que eu falei para vocês, né? Então, a pessoa morreu, as cotas foram transmitidas para os herdeiros. Aí, no acordo de cotistas, tem uma cláusula falando assim, os herdeiros não são admitidos na sociedade. Tudo bem, então. Eu vou pegar as cotas de volta e vou dar para os herdeiros o valor correspondente a essas cotas. Qual é esse valor? Como que eu calculo isso? Se esses herdeiros tinham 30% da empresa, então eu tenho que entender qual que é o valor de 100% da empresa. Aí fazemos uma regra de 3 básica para entender quanto que vale 30% e eu dou para os herdeiros 30%. Só que existem muitas maneiras de fazer esse cálculo. Eu posso fazer um cálculo considerando só o patrimônio líquido, eu vejo de fato qual é o patrimônio que a empresa tem, considero que isso é 100%, pego 30% e transmito. Ou então eu posso considerar um valor de mercado.
Pensa que o negócio está crescendo, o mercado está aquecido, a marca tem um peso muito significativo, as redes sociais estão bombando, tem 500 mil seguidores em cada rede social, então tudo que eu taco lá já vende na hora. Eu tenho uma questão de mercado que valoriza a empresa. Como que eu precifico quanto vale uma marca? Como que eu precifico quanto que vale um Instagram com 500 mil seguidores? Como que eu precifico o fato da empresa mês a mês estar com o faturamento crescendo? Não é só o patrimônio líquido que é considerado, tem muitas questões aí que não é um cálculo tão objetivo assim. E aí vocês podem ter um conflito, por quê? Provavelmente quem está na empresa e tem que receber as cotas para pagar os 30%, vai querer pagar menos, vai falar assim, olha, a gente vai considerar só o patrimônio líquido porque é isso que a empresa tem. Agora, quem vai receber, quer receber mais. E a pessoa vai falar, não. Pode considerar aí a valorização de mercado. A empresa vale muito mais que isso. Os meus 30% valem muito mais do que apenas o patrimônio líquido. E vocês vão ter conflito, tá? O último que eu peguei relacionado a isso também foi quase não vou dizer um ano, mas foram uns bons meses de negociação para a gente chegar num consenso. Porque senão, das duas, uma, ou faz um acordo para resolver qual que vai ser o valor, ou então vamos ter que ingressar com um processo judicial, o juiz vai analisar e falar quanto que vale essa empresa. Mas a gente sabe que processo judicial é uma coisa que demora tempo pra caramba, além de ter todo um desgaste emocional por trás. Então, chegar num acordo é mais rápido, é mais barato e é mais saudável. E se vocês já tiverem parâmetros de como estabelecer esses cálculos, a conversa vai ser ainda mais rápida, tá? E aí entra a cláusula de apuração de haveres, onde vocês vão já prever como que esse cálculo vai ser feito. Esse raciocínio vale também no caso de demissão do sócio, tá, gente? Quando o sócio é demitido, ele não sai com uma mão na frente e outra atrás. Você fala, você não vai ser mais sócio, ok, saia da empresa. Porém, se esse cara tinha 30%, ele vai sair da empresa, a empresa pega os 30% dele e dá o dinheiro que corresponde a 30%. Aí vem a mesma pergunta, como que eu calculo quanto que vale 30%? Vocês não precisam ter o cálculo exato de como vai ser feito o valuation, como vai ser feita a valorização da empresa, tá? Para saber quanto que ela vale e, consequentemente, quanto que vale uma porcentagem. Vocês não precisam ter o cálculo exato, mas tenham, no mínimo, parâmetros que precisam ser considerados para que esse cálculo seja feito. Porque se vocês não tiverem, pelo menos, uma definição do que deve ser considerado, como deve ser considerado, fica tudo muito aberto. Um vai querer uma coisa, outro vai querer outra coisa completamente oposta e vai demorar para chegar num consenso, além de ter muito desgaste, ok? Bom, gente, falei coisa pra caramba. Esses são alguns pontos que eu acredito que são importantes para que você realmente tenha um bom alinhamento com os seus sócios. E eu quero oferecer um presente para vocês. Coloquei aqui, ó, nesse QR Code, ou então nesse link, um e-book que fala justamente sobre pontos que precisam ser alinhados entre sócios. Eu estou falando um pouquinho dessas questões que eu já conversei com vocês hoje e de algumas outras também. Então, se você quiser receber esse e-book, pode escanear aqui o QR Code ou entrar nesse link, deixa o seu contato que eu encaminho para você. É um presente para que você possa ter isso registradinho para depois conversar com calma com o seu sócio e realmente garantir que vocês façam um alinhamento legal. Tá bom? Estou deixando aqui também os contatos das redes sociais do escritório. A gente está, com frequência, postando muito conteúdo voltado para o desenvolvimento de empresas. Então, se você está abrindo um negócio, segue as nossas redes sociais, que tem muitas dicas legais lá, tá bom? É isso, gente. Espero ter ajudado e bons negócios para todo mundo.